Apple marca a data de anúncio dos novos iPhones. Galaxy Note 10 chega ao Brasil. Oi pode ser comprada pela AT&T, lei das fake news tem veto de Bolsonaro derrubado e Plutão é chamado de planeta novamente. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora nesta edição do Plantão TC. A Apple marcou a data oficial de lançamento dos seus novos iPhones. Com o evento agendado para o dia 10 de setembro, resta apenas uma semana para que possamos conhecer todos os detalhes dos novos aparelhos oficialmente. Mas assim como em anos anteriores, resta muito pouco para ser revelado. Os novos iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max foram alvos de muitos vazamentos nas últimas semanas, sendo possível termos uma boa ideia do que está por vir. Como novidades para esta edição do Plantão TC, ficam os supostos preços a serem cobrados por eles, partindo de $750 para o iPhone 11, $1.000 no iPhone 11 Pro e $1.100 no iPhone 11 Pro Max. Também vimos fotos de algumas capinhas que confirmam o nome comercial dos aparelhos e o espaço considerável para a área das câmeras traseiras. Então, se você é do grupo que ainda torce para que o design não se confirme, é melhor começar a se conformar. O One Zoom deve ser o próximo grande lançamento da Motorola, tendo vazado bastante nas últimas semanas. Ao contrário do One Vision e One Action, porém, ele não viria vinculado ao projeto Android One, trazendo de fábrica aplicativos e serviços da Amazon como o Alexa. Nesta semana vimos mais imagens e detalhes do aparelho, reafirmando aí seu visual com câmera quadrupla de dominó na parte traseira, entalhe de gota na tela, opções de cores, além do conjunto fotográfico e de processamento que será entregue. As grandes novidades em relação aos vazamentos anteriores estão para a bateria de 4.000 mAh, bem maior do que o que se esperava até então, e para as especificações das câmeras, com sensor principal de abertura f1.7 e frontal de 25 megapixels. O preço também seria um pouco mais amigável, de €400. Quem vazou também foi o Moto E6 Plus, que deve chegar ao mercado nas cores cinza, vermelho e vinho. O aparelho está bem bonito para um modelo de entrada, mas ainda não temos nenhum detalhe sobre processador, armazenamento ou resolução de câmeras. A treta entre China e Estados Unidos está longe de acabar e a Huawei parece ter sido mesmo escolhida como bode expiatório nessa disputa. Depois de muitas incertezas, bloqueios e desbloqueios, a chinesa se viu mais uma vez proibida de usar serviços do Google em seus próximos lançamentos. E pelo visto isso afetará as vendas do Mate 30, agendado para ser anunciado no dia 19 de setembro na Alemanha. O aparelho foi bastante vazado nos últimos dias, reforçando a presença de um note bem largo na parte frontal e módulo circular onde ficam as 4 câmeras traseiras, além de detalhes técnicos como a presença do Kirin 990 e do Android 10 já rodando de fábrica. Mesmo contando com o robozinho verde, ele deve usar como base o sistema OSP, sem serviços do Google, o que significa que usuários vão ter que apelar para outras formas de instalar os aplicativos. É algo parecido ao que aconteceu com a linha Nokia X da Microsoft. Ainda vamos precisar esperar mais 2 semanas para ver se a situação melhora ou se a Huawei usará o seu plano B, o Harmony OS, apresentado recentemente e antes do que pensava. No último plantão falamos sobre os brindes e período de pré-venda da linha Galaxy Note 10 no Brasil, e ela foi finalmente oficializada nesta segunda-feira. Além da confirmação do que já havíamos revelado com exclusividade, tivemos também o preço oficial que será cobrado pela Samsung, ficando dentro da margem prevista. O Galaxy Note 10 parte de R$ 5.300, enquanto o Galaxy Note 10 Plus pode ser encontrado por R$ 6.000 ou R$ 6.800, dependendo da quantidade de armazenamento. Não é de hoje que a Oi passa por sérios problemas financeiros, pedindo recuperação judicial em 2017 e nem assim conseguindo sair do buraco. Pelo visto, a saída para a crise na empresa será a venda completa de seus ativos para a estadunidense AT&T, que no Brasil é dona da Sky. A própria AT&T já se manifestou oficialmente sobre o assunto, confirmando o interesse em concretizar a transação ainda em 2019, mas para isso depende de mudanças na legislação de propriedade cruzada. Com tantas pautas em discussão no Senado, resta saber se o presidente Jair Bolsonaro consegue atender o pedido do presidente da AT&T e levar essa discussão adiante nos poucos meses que ainda restam até dezembro. Por falar no presidente da República, Bolsonaro viu seu veto à lei das fake news derrubado pelos congressos da Câmara e Senado essa semana. A lei será aplicada em casos em que o usuário sabe que aquela informação é mentirosa e, mesmo assim, a compartilha com o intuito de prejudicar a imagem de um candidato em uma corrida eleitoral, rendendo de 2 a 8 anos de reclusão. Ainda não há um prazo para a lei entrar em vigor, sendo esperada a criação de uma comissão para analisar melhor o funcionamento da lei e seus dispositivos, já que não há uma regulamentação de como ela será aplicada e quais os fatores que definirão se uma notícia é ou não falsa.
além da ciência sobre isso de quem a compartilhou. A vida dos estudiosos do Sistema Solar não é nada fácil, em especial em relação a Plutão. Desde 2006 que temos reviravoltas sobre considerar ou não o mais distante corpo de nosso sistema como planeta. E parece que mesmo o consenso da comunidade científica sobre tê-lo como um planetoide ou um planeta anão não foi capaz de convencer o chefe da NASA, que, durante uma coletiva, afirmou categoricamente que considera Plutão como o nono planeta do Sistema Solar, porque foi assim que ele aprendeu. A declaração causou certo alvoroço na comunidade científica pelo fato do chefe da NASA não ser exatamente um cientista de carreira, chegando ao posto de diretor da NASA por indicação de Donald Trump em 2017. Além disso, a regra criada em 2006 para definir o que seria considerado um planeta foi amplamente aceita pela comunidade, não sendo dado qualquer contraponto pelo chefe da NASA que a invalidasse. E aqui encerramos mais um Plantão TC, recheado de novidades interessantes. Eu, particularmente, estou bem curioso quanto ao desfecho da guerra Huawei e Estados Unidos, além dos novos iPhones. E você? Comenta aí abaixo quais notícias estão mais lhe chamando a atenção nessa semana. Aproveita para conferir mais detalhes nas pautas em texto clicando no link que está aí embaixo na descrição. Nos vemos nos próximos vídeos. Um grande abraço e até lá!